Quarta sessão ordinária, de 17 de março de 2026. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, eu declaro aberta a presente sessão. Solicita o primeiro secretário para efetuar a chamada dos senhores vereadores. Cleito José Nunes Nora. Presente. Danuba Luzia de Faria. Presente. Elias Renato Carolino. Presente. Francisco Braz Bernardo. Presente. Hélio Rodrigues da Silva. Presente. José Carlos dos Santos, presente. Lila Kelly da Silva Teixeira. Presente. Priscila Tatiane Lux da Silva. Presente. Sidney Aparecido Cardoso. Presente. Havendo o número regimental, damos início à presente sessão. Discussão e votação da ata da última sessão. Solicita o primeiro secretário para efetuar a leitura da ata número 6/2026, da terceira sessão ordinária realizada em 3 de março de 2026. Pela outra, presidente, eu peço licença da ata, todo mundo tem a copa na mesa. O pedido de dispensa está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Os que discordarem, queira se levantar. Aprovado por 8 votos o pedido de dispensa da leitura da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que tiverem, permaneçam como estão. Os que discordarem, queira se levantar. Aprovada a ata por 8 votos. Expediente recebido do Executivo. Recebemos do Executivo o projeto de lei complementar número 3, de 4 de março de 2026, que altera a lei complementar número 102, de 20 de dezembro de 2024, para redefinir requisitos de investidura dos conselhos de administração e fiscal, regulamentar o comitê de investimento e o gestor de recursos do GESALPREV e dar outras providências. Recebemos também o projeto de lei número 15, de 4 de março de 2026, que institui gratificação de função aos integrantes de comissão de sindicância e processo administrativo disciplinar, comissão de avaliação de desempenho de estágio probatório e comissão permanente de fiscalização de concursos públicos e processos seletivos, e comissão permanente de readaptação de servidores públicos municipais, conforme especifique e dá outras providências. Referidos projetos serão lidos, discutidos e votados na ordem do dia da presente sessão. Expediente recebido de diversos. Recebemos do GESALPREV o ofício número 33/2026, referente repasses dos encargos previdenciários e parcelamento. Informo que cópias do referido ofício está disponível na mesa dos nobres vereadores. Solicita agora a leitura do ofício recebido do Ministério Público da Comarca de Cardoso. Promotoria de Justiça de Cardoso. Os procedimentos da notícia do fato vista verificar que os municípios de comarcas instituíram as leis municipais, criando uma cobrança pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, taxas criadas pela Lei 14.026 de 2020, considerada constitucional pelo STF. Cardoso e Ministério comprovaram que instituíram e cobraram a taxa do lixo. Fonte Gestal, tentando a criação da lei municipal, após o projeto apresentado em 2022, 23, 24 e 25, foram todos rejeitados pela Câmara Municipal. As consequências da não criação da taxa do lixo são a impossibilidade de receber recursos federais para saneamentos, restrições no acesso e financiamento, Caixa BNDES, violação do novo marco dos saneamentos básicos, que exige sustentabilidades econômicas na gestão de resíduos, podendo gerar responsabilização do gestor público, e também o não cumprimento da norma, que é constitucional, pode resultar em fiscalização pelo Tribunal de Contas, TSE, e Ministério Público, pois a taxa é entendida como obrigatória para a sustentabilidade do serviço. Consequentemente, a falta da taxa obriga o município a arcar com os custos de coletas e tratamentos, geralmente altos custos, utilizando recursos próprios que poderiam ser destinados à saúde e à educação. Por fim, a ausência da taxa dificulta a gestão de lixos e a correta destinação dos resíduos, o que afeta a saúde pública, aumentando o risco de doença. Desastres, remeta-se cópias desse despacho ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara Municipal de Ponte Gestal, para que, em conjunto, convoquem os vereadores do município e expliquem a situação e o novo projeto de lei. Seja o município como resposta em 60 dias, prazo suficiente para as tentativas iniciais sobre o projeto, considerando-se que a matéria é delicada e precisa de detalhados esclarecimentos, como auxílios e óbvio, dos assessores jurídicos dos dois entes.
Finalizadas as tratativas, a resposta deve ser encaminhada aos autos, ou seja, se novo projeto será apresentado para aprovação. Como a resposta, abre-se em conclusão. Cardoso, 6 de março de 2026, José Vieira da Costa Neto, promotor de justiça. Eu informo que cópias do referido comunicado estão nas mesas dos nobres vereadores e será agendada uma reunião para discussão da matéria. Expediente recebido dos senhores vereadores. Eu solicito a leitura da indicação 29 e 30 da autoria da vereadora Priscila Tatiane Luque da Silva. Indicação 29, 2026. Assunto: realização de passeio cultural ao cinema para alunos de rede estadual e ensino. Submete a leitura conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação, considerando que muitos estudantes da rede pública estadual, por questões sancionâmicas, possuem poucas oportunidades de acesso às atividades culturais, como o cinema. Considerando que as atividades culturais, entendam como idas ao cinema, então contribuem para ampliar o repertório cultural dos alunos, estimulando o pensamento crítico, a criatividade e o interesse pelo aprendizado. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal que seja realizado estudo de viabilização e após tomadas as providências, pelos menos um passeio cultural anual ao cinema para os alunos de rede estadual de ensino municipal, garantindo o suporte necessário para a realização da atividade. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipa agradecimento e renova o voto de respeito e consideração. Onde já está o 9 de março de 2026, Priscila Tatiane Luque da Silva, vereador. Indicação 30 de 2026. Assunto: instalação de espelho no centro comunitário para a utilização das aulas de balé. Submete a leitura do conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação, considerando que o uso de espelho e a instalação no mesmo nas medidas adequadas e um recurso fundamental nas aulas, pois permite que os alunos acompanhem seus movimentos, postura e evolução durante os exercícios e coreografias. Considerando que as aulas de balé representam uma importante atividade cultural e educativa, contribuindo para o desenvolvimento físico, disciplina, coordenação motoras e expressão artísticas de crianças e jovens participantes. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal que seja realizado estudo para a viabilização e após tomadas as providências necessárias no sentido de realizar a instalação de um espelho com medidas de 1 metro de altura, 1,30 m de largura, no centro comunitário do município, destinado à melhoria das condições para a realização das aulas de balé desenvolvidas no referido espaço. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipa agradecimento e renova o voto de respeito e consideração. Onde já está o 9 de março de 2026, Priscila Tatiane Luque da Silva. Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para manifestação. A indicação do passeio é porque a escola estadual não tem o hábito de levar muitos alunos em algum passeio. E o cinema é um passeio cultural, porque alguma sala vai no decorrer do ano. Na escola municipal, vai bastante, mas aí parece que quando eles passam para lá, parece que fica assim, meio abandonado. E por incrível que pareça, ano passado eles fizeram um passeio, teve criança que lá a partir do 5º ano, que nunca tinha ido nem em Votuporanga. Com certeza é alguma criança que mudou para cá depois, né? Porque as que até o 4º ano lá, sempre o município está levando, né? Então, acho muito importante. E o balé, o espelho lá para o balé, porque já tem, né, o balé lá e vai ajudar muito na qualidade da aula com esse espelho. Agora eu solicito a leitura da indicação 31 e 33, de autoria da vereadora Lilian Kelly da Silva Teixeira. Indicação número 31 de 26. Assunto: implantação de jornada direta de 6 horas para os garis e demais trabalhadores responsáveis pela limpeza urbana. Indica ao senhor excelentíssimo prefeito municipal que seja realizado estudo para viabilização e após tomadas as providências necessárias no sentido de implantar jornada direta de 6 horas diárias de trabalho para os garis e demais trabalhadores responsáveis pelos serviços de limpeza urbana do município. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo o voto de respeito e consideração. Onde já está o 9 de março de 2026, Lila Kelly da Silva Teixeira, vereador. A indicação 32 de 2026. Assunto: concessão de horário especial ao servidor estudante. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja realizado estudo para a viabilização e após tomadas as providências necessárias para que a legislação seja
devidamente aplicada, garantindo esse direito aos servidores, estudantes do município. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipa agradecimentos e renova o voto de respeito e consideração. Com gestão 9 de março de 2026, Lila Kelly da Silva Teixeira, vereadora. Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para cada manifestação. Tem mais uma. Indicação número 33 de 2026. Assunto: implantação de palestras, campanhas e ações voltadas à saúde mental e educação financeira, bem como criação de mecanismos de acolhimento e apoio aos funcionários. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja realizado estudo para viabilização e após tomadas as providências necessárias para que sejam realizadas palestras, campanhas e ações permanentes voltadas à saúde mental e educação financeira dos servidores públicos municipais, bem como a criação de mecanismos de acolhimento e apoio aos funcionários que estejam enfrentando dificuldades emocionais, psicológicas ou financeiras. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipa agradecimento, renova o voto de respeito e consideração. Ontem já está o 9 de março de 2026, Lila Kelly da Silva Teixeira, vereador. Nos termos regimentais, a vereadora tem 2 minutos para manifestação. Solicito a leitura da indicação número 34 e 35 do vereador Cleiton José Nunes Nora. Indicação 34 de 2026. Assunto: cessão de espaço gratuito aos comerciantes do município durante o rodeio. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja realizado estudo para viabilização e após tomadas as providências necessárias no sentido de ceder espaço para os comerciantes do nosso município durante a realização do rodeio, sem a cobrança de taxa, possibilitando que os empreendedores locais possam comercializar seus produtos e serviços no evento. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipa agradecimento, renova o voto de respeito e consideração. Onde já está o 12 de março de 2026, Cleiton José Nunes Nora, vereador. Indicação número 35 de 2026. Assunto: reparo no recapeamento asfalto na esquina rua Libertinas Gomes Carrilho, para adequados escorramentos de água acumulada junto ao meio-fio. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja realizado estudo para viabilização e após tomadas as providências necessárias junto ao setor competente da municipalidade no sentido de providenciar um corte no recapeamento asfáltico na esquina da rua Libertina Gomes Carrilho, visando possibilitar ou adequando escoamentos das águas pluviais. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipa agradecimento e renova o voto de respeito e consideração. Ontem já está o 12 de março de 2026, Cleiton José Nunes Nora, vereador. Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para manifestação. Boa noite a todos. Essa primeira indicação minha aqui para ceder espaço aí na FES de Peão é porque eu venho vindo aí em vários mandatos aí, principalmente do gestor passado, não ceder espaço para a população, para os comerciantes de ponto gestal. Aí falar, vai movimentar a cidade. Não movimenta um pouco, tinha que ceder um espaço para a população lá dentro, porque teve época que eu, moleque, vendia birdo lá dentro, eu, moleque, pegava latinha de cerveja para vender lá dentro dos comerciantes de gestal. Agora o que acontece? Fica defasado, vem os outros de fora e leva o dinheiro nosso aqui, os comerciantes não podem vender nada lá dentro. O que acontece? É só prejuízo para o município isso aqui. Então, eu vim aqui com carência pedir para liberar pelo menos um espaço lá para tantas pessoas apanhar os seus comércios lá dentro. Que nem tem a Rosinha, tem a mulher do Buchada, tem os caras que faz lanche. Eu mesmo já cansei de vender cerveja na porta lá porque não cedia espaço lá dentro. E, então, é complicado. Porque nada mais digo, porque é dinheiro do povo que está fazendo essa festa aí. Vai ser dinheiro limpo do município, vai ser feita essa festa. Então, podia ceder um espaço lá dentro. Da outra indicação é dessa rua aqui, que os vizinhos estão cramando dessa rua aqui direto. Foram lá e fizeram um recap lá na rua. Essa rua aqui, eu até tirei foto, é a rua que mora o vice-prefeito. Fizeram o recap dela, deixaram alto, não cortaram. Então, a água que vem, quando chove ou quando alguém lava a casa, tá parando na porta de 2 casas lá e tá ficando um fedor da desgrama. Então, é fácil de resolver.
A prefeitura tem a máquina lá, é só ir lá e dar um corte para escorrer a água. Tá fácil de resolver. Só que eu também não posso ir lá, porque Deus o livre, eu faço um corte lá, amanhã ou depois machuca uma pessoa, ainda pode falar, o vereador veio aqui. Então a prefeitura, junto com a equipe dela de obras lá, podia ir lá, averiguar e fazer esse corte aí. Obrigado. Solicito a leitura da indicação número 36, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva. Indicação número 36 de 2026. Assunto: aquisição de rádios comunicadores para o almoxarifado. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja realizado estudo para viabilização e, após tomadas as providências necessárias, visando a aquisição de rádios comunicadores para utilização no almoxarifado no município, com a finalidade de melhorar a comunicação interna entre os servidores e setores, relacionando as atividades de armazenamento, controles e distribuição de materiais. Na expectativa de que a presente indicação seja provavelmente atendida, antecipa agradecimento e renova o voto de respeito e consideração. Onde está o 16 de março de 2026, Hélio Rodrigues da Silva, vereador. Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para a manifestação. Recentemente, presidente, a gente lá na creche teve uma experiência, compramos esse radinho transmissores. A creche ficou maior para a comunicação e desenvolver bem o serviço lá. E eu pensei no almoxarifado. Às vezes a gente liga para o fiscal, está numa área que não pega, uma máquina está lá no botelho, vai ligar, não dá sinal. E esses rádios seria bom para o andamento do serviço e para a comunicação. E a questão de uns 10 rádios aí, tá certinho para o almoxarifado. Solicito a leitura da indicação número 37, de minha própria autoria. Indicação número 37 de 2026. Assunto: criação de lei instituindo o programa Bolsa Atleta para atletas federados do município de Ponte Gestal. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja realizado estudo para viabilização e, após tomadas as providências necessárias, visando a elaboração e encaminhamento de projeto de lei para a criação do programa Bolsa Esportiva Municipal, também denominando Bolsa Atleta, destinado aos atletas federados do município de Ponte Gestal, mantendo-se, contudo, a lei já existente em plena vigência, de modo que ambas possam atuar de forma complementar no incentivo ao esporte local e valorizar os atletas federados que representam com orgulho o município de Ponte Gestal. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipa agradecimentos e renova o voto de respeito e consideração. Ponte Gestal, 16 de março de 2026, Danuba Luzia Faria, vereador. Bom, esta lei a gente já tem uma em vigor, mas ela não ajuda aquela criança que está sendo federada. Por exemplo, nós temos 2 crianças aqui hoje, um até é neto da Nice daqui, que está sendo acompanhado pelo Mirassol. Eles são crianças, eles não recebem nada por isso. O pai tem que parar o serviço para levar lá no Mirassol para jogar. A lei existente, ela não ajuda essa criança. Por quê? Porque tem que ir representando Ponte Gestal, usar a camiseta, colocar na inscrição que é por Ponte Gestal. E muitos pais desistem porque não tem esse dinheiro. E é aqui, eu estou mandando a lei com a solicitação, como que se deve fazer, esqueci o nome, mas tudo certinho, é lá de Lourdes, eu procurei saber, é lá de Lourdes, eu achei bem interessante, vai poder ajudar essas crianças para que os pais não desistam, porque aqui em Gestal diz que sempre teve muitas pessoas boas de bola, e o único que conseguiu chegar lá era o Thiago Ribeiro, porque o pai dele não desistiu, tinha condições financeiras para manter ele lá, porque é muito difícil, combustível para levar e alimentação. Então, é pouco dinheiro e eu acredito que é um incentivo bom para as crianças. E eu não quero que a outra lei seja revogada, porque as outras leis, tipo, pode pagar para o homem que corre a inscrição, e essa lei não tem nada a ver com a outra. Então, eu quero que o nosso jurídico de lá, junto com o daqui, converse e faça uma lei que possa ajudar essas crianças. Eu solicito agora a leitura da indicação número 38 do vereador José Carlos dos Santos. Indicação número 38 de 2026. Assunto: solicitação de companhia de energia para substituição de cruzetas de madeira danificadas nos postes de redes elétricas do município. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja realizado estudo para viabilização e, após tomadas as providências necessárias, no sentido de que interceda junto à companhia de energia elétrica responsável
a fim de que sejam realizadas vitórias técnicas e a devida substituições das cruzetas de madeira danificadas, garantindo maior segurança e eficiência na rede de distribuição de energia do município. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo o voto de respeito e consideração. Fonte gestal 16 de março de 2026, José Carlos dos Santos, vereador. Nos termos regimentais, o vereador tem 2 minutos para manifestação. Senhor presidente, esse dia eu estava vendo numa televisão, teve uma cidade que não recordo bem agora o nome, e eu vi uma cruzeta dessa acabar quebrando e matar uma família. Então, ó, a gente anda muito aqui na cidade, no município, e ali, primeiro, ali na rua meio do posto de gasolina ali, tem muitas cruzetas dessas, tem algumas delas já estão danificadas. Então, o que acontece? A gente vê com um óleo mais à frente, do mesmo jeito que acontecia em outra cidade, pode acontecer no nosso município. Então, antes que aconteça isso, tirando a vida de uma família, ou de qualquer outra pessoa que esteja passando no momento ali, então a gente está fazendo essa dedicação e a gente pede que o prefeito tome as providências, pode estar identificando aí a elétrica e com certeza a gente pode salvar vidas. Passa a palavra. Recebemos ainda a moção número 01, de autoria do vereador Cleiton José Nunes Nora. Referida moção será lida, discutida e votada na ordem do dia da presente sessão. Passaremos agora para a ordem do dia. Eu solicito ao primeiro secretário para efetuar a chamada dos senhores vereadores. Cleiton José Nunes Nora. Presente. Danúbia Luzia de Faria. Presente. Elias Renato Carolino. Presente. Francisco Braz Bernardo. Hélio Rodrigues da Silva. Presente. José Carlos dos Santos, presente. Lila Kelly da Silva Teixeira. Priscila Tatiano Lucas da Silva. Presente. Sidney Aparecido Cardoso. Presente. Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Solicito a leitura do projeto número 14, de 27 de fevereiro de 2026, que dispõe sobre a limpeza de terrenos urbanos baldios, casas e construções abandonadas ou desocupadas, localizadas no perímetro urbano e da conservação do anseio das calçadas dos imóveis, conforme especifique da outras providências. Senhor presidente, eu peço a leitura do 14, do 2 e do 01. Já foi lido na outra sessão, todo mundo tem a cópia na sua mesa. O pedido de dispensa do projeto número 14 está em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Os que discordarem queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa da leitura por 8 votos. Eu informo, senhores vereadores, que referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Está em discussão os pareceres número 14 CJR e 14 CFO. Os pareceres estão em votação. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se levantar. Aprovados os referidos pareceres por 8 votos. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 14/2026, que dispõe sobre a limpeza de terrenos urbanos. Está em votação. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se levantar. Rejeitado por 8 votos, o projeto de lei número 14, de 27 de fevereiro de 2026, que dispõe sobre a rejeitado por 5 votos, perdão, gente. Rejeitado por 5 votos, o projeto de lei número 14, de 27 de fevereiro de 2026, que dispõe sobre a limpeza de terrenos urbanos, baldios, casas e construções abandonadas ou desocupadas localizadas no perímetro urbano e da conservação do anseio das calçadas dos imóveis, conforme especifica, e da outras providências. Agora eu solicito a leitura de lei complementar do projeto de lei número 2, de 27 de fevereiro de 2026, que cria o cargo de analista de tecnologia da informação para provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifique da outras providências. Já foi pedido dispensa da leitura pelo vereador José Carlos, então o pedido de dispensa da leitura está em votação. Os que discordarem, permaneçam como estão. Os que concordarem, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 8 votos. Eu informo os senhores vereadores que referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Está em discussão os pareceres 15 CJR e 15 CFO. Os pareceres estão em votação. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se levantar. Aprovados os referidos pareceres por 8 votos. Passaremos agora para a deliberação do projeto.
Em virtude da matéria, o projeto depende de 2 discussões e 2 votações para serem aprovados, bem como maioria absoluta dos votos, ou seja, 5 votos favoráveis. Portanto, está em discussão o projeto de lei complementar número 27 de fevereiro de 2026, que cria cargo de analista de tecnologia da informação para provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifique da outras providências. A votação do projeto ainda deve ser nominal. Eu vou convidar o vereador por ordem alfabética que vai manifestar-se contra ou a favor do projeto em questão. Cleiton José Nunes Nora. A favor. Elias Renato Carolino. Francisco Braz Bernardo. Hélio Rodrigues da Silva. Favor. Lilian Kelly da Silva Teixeira. Favorável. José Carlos dos Santos. Favorável. Priscila Tatiane Luque da Silva. A favor. Sidnei Aparecido Cardoso. Favor. Aprovado em primeiro turno por 8 votos o projeto de lei complementar número 2 de 27 de fevereiro de 2026, que cria cargo de analista de tecnologia da informação para provimento efetivo no âmbito da administração pública municipal, conforme especifique da outras providências. Eu solicito agora a leitura do projeto de resolução número 01, de 3 de março de 2026, que acrescenta no inciso 5 do artigo 35, 41A, no regimento interno da Câmara Municipal de Ponte Gestal e da outras providências. O referido projeto foi pedido dispensa da leitura e o pedido está em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, os que discordarem queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa da leitura do projeto por 8 votos. Eu informo, senhores vereadores, que referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. E está em discussão os pareceres 16 CJR e o 16 CFO. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem queiram se levantar. Aprovados referidos pareceres por 8 votos. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Em virtude da matéria, o projeto depende de 2 discussões e 2 votações para sua aprovação, bem como maioria absoluta dos votos, ou seja, 5 votos favoráveis para sua aprovação. Portanto, está em discussão o projeto de resolução número 01/2026, que acrescenta no inciso 5 do artigo 35 e artigo 41A no regimento interno da Câmara. A votação do projeto ainda deve ser nominal. Eu vou convidar o vereador por ordem alfabética que vai manifestar contra ou a favor do projeto em questão. Cleiton José Nunes Nora. A favor. Elias Renato Carolino. Francisco Braz Bernardo. Hélio Rodrigues da Silva. A favor. Lilian Kelly da Silva Teixeira. Favorável. José Carlos dos Santos. Favorável. Priscila Tatiane Luque da Silva. A favor. Sidnei Aparecido Cardoso. Favor. Aprovado em primeiro turno por 8 votos o projeto de resolução número 01, de 3 de março de 2026, que acrescenta no inciso 5 do artigo 35, o artigo 41A do regimento interno da Câmara Municipal de Ponte Gestal e da outras providências. Eu solicito a leitura do projeto de lei complementar número 3, de 4 de março de 2026, que altera a lei complementar 102, de 20 de dezembro de 2024, para redefinir requisitos de investiduras dos conselhos de administração e fiscal, regulamentar o comitê de investimentos e o gestor de recursos do Gestalprev e da outras providências. Projeto de lei complementar número 3, de 4 de março de 2026, que altera a lei complementar de número 102, de 20 de dezembro de 2024, para definir requisitos de investidura no Conselho de Administração e Fiscal, regulamentar o Comitê de Investimento e o gestor de recursos do Gestalprev e da outras providências. Marcelo Dias Leite, prefeito municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, em uso de suas atribuições que lhe conferida por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal aprovou e sanciona por a seguinte lei complementar. No artigo 1º, no inciso 5 do artigo 74 da Lei Complementar de número 102, de 20 de dezembro de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação. No artigo 74, inciso 5, os membros do Conselho Deliberativo deverão atender comutativamente a seguintes requisitos mínimos: ao possuir informação de nível superior em qualquer área de conhecedor, possuir o mínimo 2 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, atender os requisitos de elegibilidade e idoneidade moral previsto no artigo 76 da portaria MTP número 1467/2022,
ou norma que vier a substituí-la. Possuir certificação e habilitação comprovadas nos termos definidos em parâmetros gerais, editados pelos Ministérios da Previdência Social, ME. No inciso 1º, inciso 7 do artigo 74 da Lei Complementar de número 102 de 2020, em 20 de dezembro de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação. No inciso 7º, o Conselho reúne-se ordinariamente, no mínimo 2 vezes a cada mês, justificando-se a necessidade da reunião, com a presença da maioria de seus membros, e suas decisões serão tomadas por maioria simples de voto. No inciso 2º, o inciso 8º do artigo 74 da Lei Complementar, do número 102, de 20 de dezembro de 2024, passa a vigorar, com a seguinte redação. No inciso 8º, os membros do Conselho Deliberativos farão jus à gratificação mensal, correspondente a 20% da referência salarial 12A, nova tabela de vencimento dos servidores municipais, pelas reuniões ordinárias trabalhadas no mês. No inciso 3º, o pagamento da gratificação mensal fica condicionado obrigatoriamente, cumulativamente, à primeira participação integral nas reuniões ordinárias mensais do Conselho Deliberativos, comprovada mediante assinatura em ata. Manutenção de validade da certificação profissional exigida pela legislação. No inciso 4, ausências de certificação válida ou sua não renovação tempestivas acarreterá a suspensão imediata do pagamento da gratificação, tendo vedado o pagamento retroativo após a regularização. No artigo 2º, o inciso 6º do artigo 76 da Lei Complementar de número 102, de 20 de dezembro de 2024, passa a vigorar, com a seguinte redação. No artigo 76, os membros do Conselho Fiscal deverão atender, cumulativamente, a seguintes requisitos mínimos: possuir formação de nível superior em qualquer área de conhecimento, possuir no mínimo 2 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, atender aos requisitos de elegibilidade e idoneidade moral previsto no artigo 76 da Portaria MTP de número 1467, 2022, ou norma em que vier a substituí-la. Possuir certificação e habilitação, comprovada nos termos definidos em parâmetros gerais, editados pelo Ministério da Previdência Social, ME. No inciso 1º, artigo 6º, do artigo 76 da Lei Complementar do número 102, 20 de dezembro de 2024, passa a vigorar, com a seguinte redação. No inciso 6º, o Conselho reúne-se ordinariamente, no mínimo 1 vez a cada mês, com a presença da maioria de seus membros, e suas decisões serão tomadas pela maioria simples do voto. No inciso 2º, do artigo 7, do artigo 76 da Lei Complementar, de número 102, de 20 de dezembro de 2024, passa a vigorar, com a seguinte redação. No artigo 7, os membros do Conselho Fiscal farão jus às gratificação mensal correspondente a 20% da referência salarial 12A, nova tabela e vencimentos ao servidor municipal, pela reunião ordinária trabalhada do mês. O pagamento da gratificação mensal fica condicionado obrigatoriamente, cumulativamente, à participação integral das reuniões ordinárias mensal do Conselho Fiscal, comprovada mediante assinatura em ata. Manutenção da validade da certificação profissional exigida pela legislação. No inciso 4, a ausência de certificação válida ou sua não renovação tempestivas acarreterá a suspensão imediata do pagamento da gratificação, sendo vedado o pagamento retroativo após a regularização. No artigo 3º do artigo 78 da Lei Complementar 102 de 2024, competência e do diretor executivo passa a vigorar com a seguinte redação. No inciso 2º, os ocupantes dos cargos ou que se refere ao caput receberão remuneração pelo serviço desenvolvido durante o mês, o valor da referência salarial 12A novo, cujo pagamento será realizado com recurso destinado à administração do gestal prévio. No inciso 1º, o pagamento da gratificação mensal fica condicionado obrigatoriamente
e comunicativamente a participação integral nas reuniões ordinárias mensal do Conselho Deliberativo, Fiscal e de Comitê do Investimento comprovada mediante assinatura em ata. A manutenção da validade da certificação profissional exigida pela legislação. No artigo 2º, no inciso 2º do artigo 78 da Lei Complementar de número 102 de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação. No inciso 3º, para preenchimento dos cargos da diretoria executiva, os servidores indicados deverão ter formação correspondente a nível superior, possuir comprovada experiência no exercício da atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídicas e fiscalização, atuarial ou de auditoria, possuir certificação e habilitação comprovada de dirigentes e de investimento nos termos definidos em parâmetros gerais, editado pelo Ministério da Previdência Social. Não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inegibilidade previsto no inciso 1º do caput do artigo 1º da Lei Complementar de número 64, 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazo previsto na referida Lei Complementar. No artigo 4º, inciso 3 do artigo 79 da Lei Complementar de número 102 de 2024, competência do diretor executivo passa a vigorar com a seguinte redação. No artigo 79, autorizar as aplicações e investimentos efetuados atendido o plano de aplicações e investimento e assinar conjuntamente com o diretor administrativo financeiro e com o gestor de recursos as autorizações, aplicações e resgate, APR e NR. No artigo 5º, os incisos 18 do artigo 80 da Lei Complementar de número 102 de 2024, competência do diretor administrativo financeiro passa a vigorar com a seguinte redação. No artigo 80, as ações de gestão orçamentária de planejamento financeiro, os recebimentos e pagamentos, os assuntos relativos a áreas contábeis, bem como assinar, conjuntamente com o diretor executivo e com o gestor de recursos, as autorizações de aplicação e resgate. A PR é o gerenciamento dos bens pertencentes ao Fundo de Previdência Municipal, de ponto gestal prévio, velando por sua integridade, NR, no artigo 6º, no artigo 73 da Lei Complementar de número 102 de 2020, de dezembro de 2024, passa a vigorar, acrescido do inciso 3º. No artigo 73, Comitê de Investimento. No artigo 7, a Lei Complementar 102 de 20 de dezembro de 2024, passa a vigorar, acrescida da seção 5A dos artigos 83A e 83B, ao capítulo 5, com a seguinte redação. Seção 5, a do Comitê de Investimento do Gestor de Recursos. No artigo 83, o Comitê de Investimento, órgão integrante da estrutura administrativa do gestor prévio, possui natureza autônoma, caráter consultivo e assessoramento do Conselho Deliberativo, com a finalidade de auxiliar no processo decisórios quanto à execução das políticas de investimento observado às disposições da portaria MTP de número 1467 de 2022. No artigo 1º, o Comitê de Investimento é composto por 3 membros, sendo um membro nato, servidor do quadro efetivo de qualquer dos entes do município de ponto gestal, indicado pelo Poder Executivo, designado como gestor de recursos da RPPS. 2 servidores do quadro efetivo de qualquer dos antes municípios de ponto gestal, indicado pelo Poder Executivo, designado como membro do Comitê de Investimento do RPPS, tanto o gestor de recursos como os membros do Comitê de Investimento deverão possuir formação de nível superior em qualquer área e certificação profissional, válida e tempo mínimo de 2 anos de efetivo exercício no serviço público do município. No inciso 2º, compete ao Comitê de Investimento participar da elaboração, revisão e acompanhamento das políticas de investimento anual, analisar os honorários, avaliar as propostas de investimento e desinvestimento apresentadas pelo gestor de recursos institucionais, financeiros
e credenciado, monitorar o desempenho de carteira de investimento e sua aderência, a emitir pareceres e recomendações para subsidiar as deliberações do Conselho Deliberativo. Acompanhar os riscos da carteira e sugerir medida de mitigação. Os membros do Comitê de Investimentos e concedida uma gratificação de participação gestão no valor correspondente a 20% da referência salarial 12A, nova tabela de vencimento dos servidores municipais pelas reuniões ordinárias trabalhadas no mês. O valor da gratificação será reajustado automaticamente e na mesma proporção sempre que houver alteração no valor de referência mencionado no parágrafo anterior. O pagamento de gratificação mensal fica condicionado obrigatoriamente e cumulativamente à participação integral na reunião ordinária mensal do comitê, comprovada mediante assinatura em ata. Manutenção de validade de certificação profissional exigida pela legislação. Ausente de certificação vaga ou a sua não renovação tempestiva acarretará a suspensão imediata do pagamento da gratificação, sendo vedado o pagamento retroativo após a regularização. No artigo 83b, o gestor de recurso e o responsável técnico pela aplicação financeira do gestor prévio devendo possuir certificação profissional compatível com as atribuições, sendo o principal responsável pela prestação de informação relativa às aplicações do regime. No inciso 1º, compete ao gestor de recursos, em conformidade com o artigo 89 e seguinte da portaria MTP, no número 1467/2022. Coordenar o processo de elaboração e execução da política de investimento. Segundo, realizar o acompanhamento diário da carteira de investimento e enquadramentos legais. Elaborar os relatórios de rentabilidade, risco e aderência. Propor a colocação de recursos com conformidade com a diretriz do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo. Assinar obrigatoriamente, em conjunto com o diretor executivo e o diretor administrativo financeiro, na autorização de aplicação e resgate, APR, e demais documentos relativos à movimentação de ativos financeiros, prestar contas aos órgãos de controles internos e externos sobre a gestão de recursos. O gestor do recurso, enquanto os membros na ata do Comitê de Investimento receberá a gratificação prevista no inciso 3º do artigo 83A. No artigo 8º, as despesas decorrentes da execução dessa lei complementar onerarão as dotações orçamentárias próprias do gestor prévio, taxa de administração respeitada os limites legais. No artigo 9º, a disposição transitória aos atuais membros do Comitê de Investimento regularmente designado por atos anterior, a vigência dessa lei complementar permanecerão no exercício de suas funções até o término de seus mandatos originais, passando a fazer jus à gratificação, previsto no artigo 83A, a partir da publicação desta lei, desde que cumpridos os requisitos de especificação e a presença. No artigo 10, essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, renovada a discussão em contrato. Prefeitura Municipal de Congestal, 4 de março de 2006, a seu dia ali. Eu informo aos senhores vereadores que referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Está em discussão os pareceres 17 CJR e 17 CFO. Os pareceres estão em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem queiram se levantar. Aprovados referidos pareceres por 8 votos. Agora a gente passa para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei complementar número 3, que redefine requisitos de investidura e gratificações no gestal prévio. Pela ordem, senhor presidente, eu quero pedir vista para maiores entendimentos e esclarecimento. O pedido de vista do vereador está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Os que discordarem queiram se levantar. Aprovado o pedido de vista por 8 votos. Solicito agora a leitura do projeto de lei número 15, de 4 de março de 2026, que institui gratificações de função aos integrantes da Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, Comissão de Avaliação do Desempenho
de estágio probatório, comissão permanente de fiscalização de concurso público e processos seletivos e comissão permanente de readaptação de servidores públicos municipais, conforme especifique da outras providências. Projeto número 15, de 4 de março de 2026. Institui gratificação de função dos integrantes de comissão de sindicâncias e processo administrativo disciplinar, comissão de avaliação do desempenho de estágio probatório e comissão permanente de fiscalização de concurso público e processo seletivo e comissão permanente da readaptação de servidores públicos municipais, conforme específico da outras providências. Marcelo Dias Leite, prefeito municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, use suas atribuições que lhe se conferida pelo artigo 62, 6 da Lei Orgânica do município. Faz saber que a Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, por seus representantes, aprovou e ele sanciona a prova seguinte de lei. No artigo 1º, fica instituído a gratificação de funções por acréscimo de função, as funções inerentes a cargos ordinários aos servidores designados que integrarem e participarem efetivamente de comissão de sindicância, processo administrativo disciplinar, comissão de avaliação dos desempenhos de estágios probatórios, comissão permanente de fiscalização de concurso público e processo seletivo e comissão de readaptação. No parágrafo 1, somente os servidores detentores de cargos efetivos estável poderão receber a gratificação de função mencionada no caput. No artigo 2º, as comissões serão instituídas mediante portarias exoneradas pelos prefeitos para os servidores vinculados no exercício e pelo presidente da Câmara. Para os servidores vinculados ao legislativo, que indicará o nome dos membros, titulares e suplentes, devendo ser obrigatoriamente publicado em Diário Oficial do município. No inciso 1º, as comissões serão compostas por 3 servidores efetivos, estável, sendo um presidente e 2 membros. Os membros servidores só poderão participar de até 2 comissões, quando comprovado por chamamentos públicos e ausência de servidores para compor as comissões. No artigo 3º, as comissões e auxiliares membros de apoio serão, preferencialmente, compostas por servidores efetivos que possuírem ensino superior completo, o presidente e membro da comissão do processo administrativo, disciplinar e estágio probatório, que obrigatoriamente deverão possuir ensino superior completo. No artigo 3º, após a aplicação da portaria, designação das comissões referidas nessa lei, o Departamento de Pessoal ficará responsável pelo registro das gratificações, bem como pela verificação mensal dos servidores que efetivamente participarem das funções referidas nessa lei. No artigo 4º, para fazer jus à gratificação, os membros da comissão deverão desenvolver atividade relativa à sindicância ou processo administrativo, na qualidade de titulares e até conclusão do processo. No inciso 1º, os membros de comissão avaliação do desempenho e de estágio probatório deverão desenvolver atividade relativa à avaliação dos servidores não efetivos, através de reuniões de avaliações. Os membros de comissões permanentes de fiscalização de concursos públicos e processo seletivo deverão desenvolver atividade relativa ao acompanhamento da população, de edital, das avaliações e de fiscalização das realizações das provas, quando houver. Os membros da comissão de sindicância e processo administrativo disciplinar fará jus e gratificação de 50% da referência 5A, novo para o presidente, e 40% da referência farão jus os 2 membros. O pagamento de gratificação aos integrantes da comissão de sindicância e processo administrativo disciplinar serão devido pelo período de duração do procedimento administrativo ou de sindicância previsto no artigo 178 e 184 da Lei 644/91, compreendido entre a data da portaria e instauração e decisão final, através de folha de pagamento do mês subsequente. Na hipótese em que o servidor for nomeado para mais de uma comissão dessa natureza, dentro do mesmo período, este fará jus ao recebimento da gratificação correspondente a cada procedimento. No artigo 6º, os membros integrantes da comissão de avaliação de desempenho do estado probatório farão jus a uma gratificação de 40% da referência 5A, novo para o presidente,
30% e a referência 5A, 9 para os 2 membros, pelos procedimentos devidamente finalizados e encaminhado à autoridade competente, independente do período de educação, compreendido entre a data da portaria e de instauração e a nota final do avaliado. Os auxiliares da Comissão de Avaliação do Desempenho do Estágio Probatório, atuante como equipe de apoio, farão jus a uma gratificação de 12% da referência 5A novo. A gratificação pela função de participação e em comissão serão pagas em parcela única ao servidor integrante da comissão no momento da conclusão da folha de pagamento do mês subsequente em que a comissão apresentar a respectiva ata concivas e a ata for aceita pela autoridade competente. No artigo 7, os membros integrantes da Comissão Permanente de Fiscalização de Concursos Públicos e Processo Seletivo farão jus a uma gratificação de 40% da referência 5A, novo para o presidente de 30% da referência 5A para os 2 membros pelos procedimentos devidamente finalizados e encaminhados à autoridade competente, independente do período de duração compreendido entre a data da portaria e instauração e a decisão final de homologação. No parágrafo 1, a gratificação pela função e participação em comissão será paga em parcela única ao servidor integrante da comissão no momento da conclusão da folha de pagamento do mês subsequente em que a comissão apresentar a ata final, homologação do resultado, e esta for aceita pela autoridade competente. No artigo 8º, os membros integrantes da Comissão Permanente de Readaptação de Servidores Públicos Municipais farão jus a uma gratificação de 5% da referência 5A, novo para todas as participações, presidentes e membros, por procedimento devidamente finalizado e encaminhado à autoridade competente, independente do período de duração, compreendido entre a data da portaria de instauração e a apresentação do relatório. No parágrafo 1, a gratificação pela função e participação em comissão será pagas em parcela única ao servidor integrante da comissão no momento da conclusão da folha de pagamento do mês subsequente em que a comissão apresentar os relatórios realizados no mês e esta for aceita por autoridade competente. No artigo 9, o servidor que vier a ser substituído no curso de procedimento e o processo não fará jus à gratificação. No inciso 1º, em caso de afastamento ou substituição do titular, a percepção será repassada ao seu substituto. No inciso 2º, o substituto somente fará jus à gratificação quando efetivamente substituir membros, durante a realização de sindicância ou processo administrativo e ou avaliação de estado probatório e ou fiscalização de concurso ou processo seletivo, até a finalização do procedimento com encaminhamento à autoridade competente. O artigo 10, o valor recebido do título de gratificação por encargo e participação das comissões não será incorporado. A remuneração do servidor não será parte de base incidência de contribuição previdenciária e não será considerada como base de cálculo para qualquer outras vantagens ou licenças, inclusive sob fera de 1/3 salário gratificação natalina. No artigo 10º, as despesas da aplicação desta lei serão atendidas por contas das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento do município. No artigo 12, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrato. Prefeitura Municipal de Contestar, 4 de março de 2006, Marcelo. Eu informo, senhores vereadores, que referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Está em discussão os pareceres 18 CJR e 18 CFO. Os pareceres estão em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se levantar. Aprovados os referidos pareceres por 8 votos. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 15/2026, que institui gratificação de função aos integrantes das comissões
Está em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Os que discordarem, queiram se levantar. Gente, no caso de empate, Marcelo. No caso de empate, eu desempato, eu sou a favor do projeto. Então, foi aprovado por 5 votos o projeto de lei número 15, de 4 de março de 2026, que institui gratificação de função aos integrantes de comissão de sindicância e processo administrativo disciplinar, comissão de avaliação de desempenho de estágio probatório, de comissão permanente de fiscalização de concurso público e processos seletivos e comissão permanente de readaptação dos servidores públicos municipais, conforme especifique da outras providências. Solicito agora a leitura da moção número 01, de autoria do vereador Cleiton José Nunes Nora. Moção 01 de 2026. Requerimento nos termos regimentais da Câmara de Vereadores. Aprovação da moção de reconhecimento à diretora de Educação, Bárbara Conrado de Almeida Silva, e a vice-diretora Elidiane Aparecida Gasparini Paulão, e a coordenadora Poliana Carvalho da Silva Waldman, com uma forma de expressar o respeito e admiração e a gratidão dessa Casa de Leis, pelo relevante trabalho que vem desenvolvendo em prol da educação do nosso município. Moção de reconhecimento. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Ponte Gestal. O vereador Cleiton José Nunes Nora, junto com os demais vereadores, que escreve no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requer à mesa diretora o envio do expediente. A diretora vice-diretora coordenadora da escola CEMEI Frederico Ponte Gestal, para que tome conhecimento da homenagem e do reconhecimento prestado por esta Casa Legislativa, em virtude do notável trabalho que vem sob desenvolvido na área educacional, pautada pelo comprometimento, pela responsabilidade e pela constante busca pela excelência no ensino oferecido aos alunos. Senhora Presidente, a educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade, sendo por meio dela que se formam cidadãos conscientes, preparados e capazes de contribuir com a maneira positiva para o crescimento da comunidade. Nesse contexto, a atuação de profissionais dedicados a gestões educacionais torna-se indispensável para garantir que os instituições de ensino cumpram com o êxito de sua missão de educar e orientar e preparar as novas gerações. A atuação da diretora de educação, vice-diretora e coordenadora tem se destacado pelo comprometimento, responsabilidade e dedicação na condução das atividades educacionais do município, por meio de uma gestão responsável, participativa. Essas profissionais vêm contribuindo de maneira significativa para o fortalecimento da rede municipal de ensino, buscando constantemente aprimorar os processos pedagógicos, incentivar e valorizar das profissionais de educação e promover um ambiente escolar cada vez mais acolhido, organizado e eficiente. O empenho demonstrado por essa equipe reflete diretamente na qualidade do ensino oferecido aos alunos, evidenciado uma atuação voltada não apenas para as demandas do presente, mas também para a construção de um futuro promissor para as novas gerações. Iniciativas que fortalecem o ensino e estimulam o aprendizado e a valorização à comunidade escolar, sem fundamentais para o desenvolvimento educacional do município, com o resultado desse esforço coletivo e dessa gestão comprometida, a escola tenha conquistado reconhecimento e destaque, e evidenciando excelente trabalho realizando na formação educacional dos estudantes e no fortalecimento da rede de ensino.
Diante do exposto, manifestamos, por meio dessa moção, reconhecimento, nossa admiração, respeito e gratidão pelo relevante trabalho desenvolvido, destacando a importância de valorizar o profissional, que fazem da educação um verdadeiro instrumento de transformação social. Dessa forma, esta legislativa reconhece publicamente a importância do trabalho realizado pela diretora de Educação, Bárbara Conrado de Almeida Silva, pela vice-diretora Edilane Aparecida Gasparino, Elidiane Aparecida Gasparino, Paulão, e pela coordenadora Poliana Carvalho da Silva, Valdemar, destacando sua dedicação, competência e compromisso com o desenvolvimento de uma educação cada vez mais forte, eficiente e voltada para o futuro dos alunos. E a presente moção, após aprovada pelos senhores pares, seja encaminhada como manifestação de o nosso mais PM reconhecimento à homenagem a CM Frederico Ponte Gestal, conforme segue. Centro de Educação Municipal Frederico Ponte Gestal, Rua Maria José Jesus, número 101, CDHU Lauro Moreira dos Santos. Está em discussão a moção. Gente, eu quero dizer que essa moção foi o Cleiton quem fez, mas eu concordo plenamente. A nossa educação é maravilhosa aqui em Ponte Gestal. Nós temos uma diretora maravilhosa, uma coordenadora, vice. Eu acredito que até a antiga creche, né, que hoje não é creche mais, a nossa reforma lá foi uma tribulação, né, todo mundo reclamando, falando mal, mas olha como que ficou bonito a creche. Aquelas imagens lá na parede, eu achei maravilhoso, eu acho que foi um caos, mas aí é para melhoria. Então, eu acho que tinha que acontecer e eu também parabenizo toda a gestão lá da educação. Eu acho que tinham que ser valorizados. Veio um projeto, não me recordo se foi o ano passado ou ano retrasado ainda, para aumentar os salários da diretora, coordenadora. E nós não passamos por pressão, porque a própria classe lá da educação, eles começaram a discutir que também mereciam. Os professores, os nossos monitores hoje brigam para entrar ser reconhecidos como professores, ganhar lá os direitos como professores. Eu acredito que toda a classe merecia, sim, um reajuste salarial, mereciam ser reconhecidos. Então, eu passo a palavra. Eu fiz essa moção aí porque eu pedi para fazer, porque eu venho acompanhando eles ali, já está com um tempo. E agora, esses dias, eu tive o presente para levar eles num curso que eles estavam fazendo, a coordenadora, e nós levamos mais 2 coordenadoras da cidade vizinha de Cardoso e Riolândia. E no meio do caminho, eu chego até a arrupiar. Por quê? Porque as 2 coordenadoras de Cardoso e de Riolândia falaram que espelha na escola de Gestal, e outras pessoas tinham falado isso aí. Então, a Bárbara, mais a Poliana, mais a Lidiane, estão fazendo um ótimo trabalho. Não só elas, eu fiz a moção aqui para elas, mas também quero parabenizar elas, a equipe delas, tanto de professor como os colaboradores lá da faxina, os monitores, porque também sem uma equipe boa igual eles têm lá, eles também não seria nada. Então, eu acho nada mais certo que a moção para eles. Hoje mesmo o Marcel está recebendo um título lá, junto com a Bárbara, junto com a Poliana, acho que em São Paulo, você vê, de um trabalho excelente que eles vêm fazendo. Tretor-relô, eles estão ganhando títulos de valorização, de escola. Então, eu acho que nada mais justo da gente aprovar essa moção de agradecimento a eles aí. Presidente, também queria... Tem coisas que a gente discute e tal, mas as coisas quando tem a verdade, a gente toma aqui para defender o melhor. Acho que o Cleiton hoje, ele teve um aumento de prioridade, um aumento de pessoa digna, e a gente está aqui para isso. Quando é errado, a gente tem que falar que está errado, quando é certo, a gente tem que falar a verdade. O vereador está aqui para discutir isso. E o que eu vejo da Bárbara hoje, não só eu, acho que a maioria dos pais aqui de Ponte Gestal vê o quanto evoluiu a Bárbara, toda a equipe dela. E a equipe dela vem de professora, vem de cozinheira. Então, quando você tem uma profissional que tem uma equipe
e todo mundo trabalha junto e aparece as melhorias, as coisas boas, então isso aí você tem que valorizar. Vem valorizar primeiro, igual a sua casa, né? Você tem seu marido e tem sua mulher. Se os dois trabalham junto, as coisas superam. Então a escola é a mesma coisa. Eu vejo da Bárbara hoje uma pessoa muito competente, com a equipe dela muito maravilhosa. E eu acho também, se nós perder a Bárbara, eu acho que o município vai sofrer um pouco, porque foi uma pessoa que chegou para somar, uma pessoa que deu todos os resultados. Eu acompanhei ela desde a outra gestão, e hoje ela está continuando fazendo o melhor, uma pessoa do bem, uma pessoa que chegou aqui no município e falou assim, peraí, eu vim aqui para ajudar, eu vim aqui para trazer o que não tinha sido feito em outras gestões. Então, uma coisa boa é o que ela ganha hoje, né? Hoje, o que a escola ganha com reforço. E uma coisa está lá, né? Ganhando prêmios. E se a pessoa hoje ganha prêmios, é que vê os resultados. Então, a gente queria parabenizar não só a Bárbara, mas toda a equipe dela. Passa a palavra. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, queira se levantar. Aprovado por 8 votos a moção número 01/2026, de autoria do vereador Cleiton José Nunes Nora. Uso da tribuna, não há inscritos. Não havendo demais matérias a serem deliberadas na presente sessão, eu agradeço a Deus pelo bom andamento dos trabalhos. Desde já ficam todos convocados para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 7 de abril de 2026, terça-feira, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.